É melhor se ferir do que ferir os outros. Como no outro vídeo eu falei, aqui estou eu trazendo um vídeo sobre o personagem de anime. E o primeiro tinha que ser o meu personagem favorito, Kaneki-Ken de Tokyo Ghoul. Bom, esse anime se passa na cidade de Tóquio, onde existem monstros canibais prontos para te devorar, chamados Ghouls. Esses eles se parecem muito com seres humanos. E o nosso protagonista é Kaneki-Ken, um garoto de 18 anos que é tímido, introvertido e tem apenas um amigo chamado Hide, que a personalidade do amigo dele é totalmente contrária de Kaneki, um moleque extrovertido e nada tímido. Bom, mas o que eu quero falar é do protagonista Kaneki, e sobre cada personalidade, tá? Todas as personalidades do Kaneki, quem viu o anime ou leu o mangá sabe que ele tem várias, claro, vídeos diferentes, mas voltando pro vídeo. Bom, ele acaba se apaixonando por uma menina chamada Rise, que é provavelmente, eu acho que da mesma universidade dele, eu acho que é isso. De batem algum papo, em uma cafeteria, né, por algum tempo, e aí certa vez ela pede pra ele levar ela em casa. Ele acha que já é uma oportunidade talvez aí deles começarem um lance, um namoro, e aí nessa de levar ela pra casa, ela leva ele até uma parte lá que passa o trem, bem escondida, bem escura, e aí ele descobre que na verdade Arise é um Ghoul, e que lógico ela tenta devorar ele e quase consegue. Ela perfura ele de várias formas, machuca ele, até porque os Ghouls, apesar deles terem uma aparência humana, eles são muito mais fortes que um ser humano comum. É como se eles fossem super-humanos ou algo assim do tipo. E aí até que do nada, misteriosamente, as vigas de aço que estão lá em cima, já que eles estão perto de um prédio em construção, as vigas de aço caem em cima dela e ela acaba morrendo. Mas as vigas acabam pegando um pouco no Kaneki também, mas são mais pra ela. E aí o Kaneki é levado imediatamente pro hospital. Não se sabe quem levou ele pro hospital. E lá transplantam os órgãos dela de Ghoul nele, já que consideraram que a Arisa não tinha mais salvação, já que vigas de aço caíram em cima dela. Então é aí que as coisas começam de fato. Bom, a partir daqui o Kaneki descobre que ele não consegue comer mais comidas que humanos conseguem, já que os Ghouls, por algum motivo, eles sentem muito nojo da comida normal de humanos. Mais pra frente o Kaneki até descreve como o gosto de cada coisa é pra ele. Eles só de olharem pra comida de um ser humano, eles sentem nojo. E ele começa a sentir um desejo aí de comer outros humanos, já que ele vira um Ghoul. Ele agora, topo da cadeia alimentar pra ele é um ser humano. E é aí que tá o problema. Eu esqueci de comentar antes que o Kaneki é uma pessoa extremamente gentil. E aquela frase lá no início que eu falei, é melhor se ferir do que ferir os outros. Essa é a filosofia do Kaneki, pelo menos aqui no início, a primeira parte de Tokyo Ghoul inteira, a primeira temporada do anime e a primeira parte do mangá é inteira o Kaneki com essa filosofia. Ele se recusa a comer carne humana, mesmo sabendo que ele vai morrer se ele não comer. Na verdade, os Ghouls, eles podem ficar muito tempo sem comer carne, eles podem ficar muito tempo sem comer, é muito diferente dos humanos. Eles podem ficar muito tempo sem comer, só que tem um problema. Eles têm estágios de loucura, e tem uma parte que a fome tá tão grande que eles deixam de ser eles mesmos e viram simplesmente animais, a não ser que eles comem carne de novo, aí a racionalidade deles volta. E a fome fica tão grande que eles começam a ter loucuras, eles começam a ter alucinações e fome direto. Bom, o Kaneki nesse meio tempo, ele acaba encontrando um pessoal que ajuda dele, um pessoal Ghoul. São Ghouls bons que não comem seres humanos e vivos, e sim só quando eles morrem, a carne quando o ser humano já tá morto já. Aí ele começa a achar muito estranho, porque o pessoal que ele achava que era assassino, já que os jornais sempre falavam dos Ghouls, lógico, de um jeito ruim, já que os Ghouls realmente a maioria são ruins, eles querem ou lutam por coisas egoístas, da maioria das vezes, né? Mas esse pessoal aqui é diferente, o pessoal da Anteiko, que é uma cafeteria. E aí o Kaneki começa a achar estranho, porque os caras que ele achava que era assassino, os Ghouls, ele percebe que nem todos são assim. Isso começa a causar uma certa confusão na mente dele, porque a raça que ele mais achava que eram todos assassinos, na verdade nem todos são assim, e isso começa a causar uma dualidade nele, principalmente quando chega a hora da luta, porque em Tokyo Ghoul existe uma polícia especial que caça os Ghouls, a CCG. Essa polícia generaliza tudo, ou seja, pra eles todos os Ghouls são assassinos e devem morrer. Sério, se eles encontrarem o Ghoul, não tem nem conversa, não tem essa coisa não, a não ser que o Ghoul tem alguma informação valiosa, seja um Ghoul de alto escalão e tem alguma informação valiosa, ao invés, se eles conseguirem levar vivo, eles prendem. Mas se não tiver, eles simplesmente só matam mesmo.
E aí o Kaneki, na hora da luta, fica confuso, porque ele tem que proteger os amigos dele, agora que são os Ghouls, esses Ghouls, né? Mas pra ele fazer isso, ele vai ter que matar o pessoal da CCG, ou seja, seres humanos, a antiga raça dele, e ele não consegue fazer isso. É literalmente isso. Isso que dá um charme a mais pro personagem. Na moral, falando aqui, o Kaneki é um dos melhores protagonistas, eu falo isso com tanta certeza, porque do jeito que ele é construído, é muito bom. O drama do personagem é muito bom, você simpatiza com ele, você entende os motivos dele, principalmente no mangá, que é muito mais explicado, e o anime, a Pierrot aí, né, a tia Pierrot, ajudou, estragou tudo no anime. Mas no mangá, a gente entende por que o Kaneki é assim. E pra melhorar isso ainda, aumentar o drama do personagem, ele não é nem um Ghoul completo, ele é metade humano e metade Ghoul, ou seja, causa uma simbologia, uma dualidade aí do personagem. Uma parte simplesmente só quer devorar os humanos por uma forma egoísta de fome, né? E a outra é humana, então ele não quer fazer isso. Ele não quer deixar... Essa parte do Kaneki é muito interessante, a primeira parte dele, que é a parte mais humana dele. O Kaneki não quer virar um Ghoul, ele rejeita totalmente essa parte quando ela vem à tona, e ele quer só ser um humano. Na verdade, a primeira vez que ele encontra a garota Danteiko, que leva ele pra lá pra ele ser ajudado, a Touka, na verdade ele fala pra ela, pergunta pra ela se tem um jeito dele voltar a ser humano, ou algo do tipo, porque ele não quer ser um Ghoul. Apesar de simpatizar agora com alguns Ghouls, o Kaneki ainda acha que se ele virar um Ghoul, vai ser o fim da humanidade dele. Ele vai virar um monstro que só vai lutar por motivos egoístas ou algo do tipo. E aí... gente, isso é muito bem construído no mangá, tá? No anime parece que o Kaneki é só um bebê chorão e você tá louco pra ele evoluir logo e virar aquele personagem muito forte que todo mundo quer logo que ele vire. Principalmente quem tomou spoiler sabe que ele vai ficar muito mais forte pra frente. Mas no mangá, do jeito que eles mostram a infância do Kaneki, você entende por que ele fica assim. Porque na verdade o Kaneki é fraco. E eu vou te explicar agora. A infância dele é literalmente assim. O pai dele morreu antes dele conhecer o pai dele. Ele não chegou a conhecer o pai dele. E aí a mãe do Kaneki, a única referência dele que ele tinha, né? Mas a mãe dele era fraca. E por que a mãe dele era fraca? Porque ela simplesmente não dizia não para as pessoas. E muita gente faz isso hoje em dia, inclusive. Por não dizer não, acabava deixando as pessoas abusarem dela no sentido de abusar da boa vontade dela. E ela... lembrando, ela trabalhava sozinha para sustentar ela e o Kaneki, e pelo jeito ela não ganhava um dinheiro muito bom. E aí a irmã dela, que na verdade era uma preguiçosa do caramba, ela pedia o dinheiro para a mãe do Kaneki só porque ela não trabalhava. E a mãe dele sempre dava dinheiro pra ela e acabava tendo que trabalhar muito mais, muito mais. E aí acabando, gente, que aos 4 anos, se eu não me engano, o Kaneki perdeu uma mãe também. E a mãe dele foi triste de ver isso no mangá, muito mais do que no anime, porque no anime não mostrou direito, mas literalmente dá pra ver a mãe dele trabalhando até morrer. Ela morreu de tanto trabalhar, ela morreu de cansaço, porque ela não dormia direito, ela não descansava e ela sempre trabalhava muito pra sustentar os dois. Inclusive isso hoje em dia acontece muito no Japão, né? Mas então o Kaneki acabou ficando órfão e teve que morar com a tia dele, que não era lá a Fluxisheri. E aí, continuando aqui pro vídeo, a mãe do Kaneki não era só fraca porque ela não dizia não, ela era fraca porque ela tinha essa filosofia que eu falei pra vocês antes: é melhor se ferir do que ferir os outros. E no caso, ela fazia isso porque ela era bondosa? Não, na verdade, lá no fundo ela fazia isso porque ela não queria ficar sozinha, já que o marido já tinha morrido, ela só tinha um filho e ela tinha que trabalhar o tempo todo e não descansava. E ela acabou passando isso pro Kaneki. O Kaneki achava a mãe dele incrível, achava uma pessoa forte, por ser muito gentil. Mesmo o tanto de coisa de ruim que acontecia na vida dela, ela nunca reclamava. E ela nunca tentava fazer algo diferente, ela se mantinha pura, ou muito entre aspas. Gente, entenda uma coisa, eu não acho que essa filosofia, esse jeito de pensar que eu falei, é melhor se ferir do que ferir os outros, esteja completamente errado. Antes de você me xingar aí nos comentários, eu vou explicar porque que eu tô falando isso. Isso que tá sendo, só que o jeito que eles estão executando, o Kaneki e a mãe dele, e que muita gente faz isso hoje em dia, tá errado, porque você tá sendo gentil simplesmente porque você não quer ficar sozinho, ou por um outro motivo egoísta, quer que as pessoas te admirem, vários outros motivos. Isso na verdade é egoísmo, e no mangá vai mostrar isso mais pra frente, só que no próximo vídeo eu vou falar isso e simbora pro vídeo novamente. E aí o Kaneki acabou ficando muito fraco por causa da referência que ele teve de uma pessoa fraca.
ele cresce assim, e em várias partes do mangá a gente vê essa fraqueza nele. Por exemplo, no mangá tem uma parte que o Kaneki é capturado pela Ogre, e diferente do anime, ele não vai direto ser torturado, ele é primeiro trancado numa cela. Então o pessoal que tá lá, um pessoal que foi trancado junto com ele, os amigos dele, ajudam ele a escapar, e no meio do caminho eles precisam lutar com 2 Gols. O Kaneki libera a sua Kagune e ele começa a lutar, e realmente ele tá levando vantagem, já que a Kagune dele é da Arise, e a Kagune dele realmente é muito boa. Mas aí do nada o Yamori, ou vulgo Jason, aparece e fala pro Kaneki se ele virar o discípulo dele, na verdade o discípulo não, era algo tipo um capanga dele. Se o Kaneki virasse um capanga do Yamori, ele deixava os amigos escapar, mas se ele não virasse, ele ia matar todo mundo ali mesmo. E aí o Kaneki acaba confiando no Yamori, e aí alguns segundos depois o Yamori já pede pra ali de quietinho, pede pros amigos dele matarem os amigos do Kaneki. Vocês viram a ingenuidade dele? Confia em um cara que acabou de espancar ele lá no Teiko antes disso, pra quem viu o anime sabe. E aí, conclusão, o Kaneki vai começar a ser torturado, e aí o ápice da transformação do Kaneki é aqui. Bom, aí nessa parte começa uma coisa muito interessante, que é a simbologia que começa aqui no anime. O lado Gol do Kaneki é sempre representado pela forma da Arise, já que foi ela que botou ele dentro desse mundo aí de Gol, mesmo que indiretamente acabou sendo ela. E na verdade, gente, ela não é só a representação da forma Gol do Kaneki ou do lado Gol do Kaneki. Na verdade, ela é a representação de uma parte do Kaneki que duvida, lá no fundinho duvida, tipo meio que se perguntando se ser forte realmente era se ferir e deixar de ferir os outros por motivos egoístas, ou só não dizer não, como eu falei lá alguns momentos atrás. Esse lado Gol do Kaneki, ou o lado do Kaneki mais reprimido, é esse lado que se pergunta se realmente ele está sendo forte, se a filosofia que ele está levando, né, na vida dele esse tempo todo, se isso realmente é força. E aí o Kaneki, durante a tortura toda, vocês veem no anime que ele vai passando por isso. Ele vai passando e ele vai se questionando mais ainda, até que chega o ápice e a Arise começa a falar com ele, o lado Gol dele começa a falar com ele, pergunta pra ele se que ele fica ali, pergunta não, fala pra ele que ele fica ali sentado, se culpando o tempo todo, falando que a culpa foi dele porque ele não conseguiu, e a Arise fala que realmente a culpa foi dele. Só que ela fala um negócio diferente, que fala que ele fica se culpando, mas ele não faz nada pra mudar. Ele fica parado achando que se ele for mais bom da outra vez, ou mais gentil, muito entre aspas, tá? E eu vou explicar isso nos próximos vídeos, ele acha que isso vai mudar alguma coisa. E ela solta uma poderosa frase aqui que eu vou comentar aqui com vocês agora. Na verdade, ela fala que coisas como destino, sorte ou acaso não existe. Ela fala que todas as coisas ruins que acabam acontecendo é a falta de capacidade de alguém, de algumas pessoas. Ela falou que o Kaneki naquele momento estava sendo incapaz. Na verdade, ela fala que se ele tivesse força o suficiente para ter derrotado o Yamori, ele nem estaria ali sendo torturado. Ela falou com ele que se ele tivesse força para ter derrotado ele lá na Anteiko, isso não estaria acontecendo. E aí o Kaneki nesse momento já tá pedindo para ela parar, porque isso tá alterando muito a forma como ele tá pensando. Nesse momento de fraqueza, ele começa a realmente se questionar se aquilo, o Kaneki agora, o lado humano do Kaneki, começa a se questionar se ele é forte. E aí essa cena no anime também é boa. Finalmente uma cena no anime que é boa. Ele começa a perguntar pra mãe dele. Ele começa a fazer umas perguntas, ele fala... Na verdade, a mãe dele não tá ali, tá, gente? Ele só começa a fazer essas perguntas do nada. Ele começa a perguntar: mãe, por que você me deixou sozinho? Por que eu tenho que ficar sozinho? Eu odeio ficar sozinho. E aí, ele acaba aceitando essa nova filosofia, que é que as coisas ruins acontecem por causa da falta de capacidade de uma pessoa. Não existe acaso, não existe destino, não existe sorte. Sua capacidade é pela falta de força, é pela falta de poder que você acaba sendo ferido, que você acaba acontecendo coisas ruins com você e com quem você gosta. Então, o Kaneki nesse momento, simbolicamente, ele devora o lado Gol dele, aceitando o lado Gol dele, e nessa parte de novo o mangá ganha. Porque no anime, eu vou falar em um vídeo igual um vídeo que eu vi, que foi do Linkzinho, vocês devem conhecer esse canal, que foi justamente lá que eu vi esse vídeo e me deu uma motivação pra fazer esse vídeo que eu tô fazendo agora. Que nessa parte do anime, eles botam uma cena muito assim, do Kaneki, como se tipo assim, ele estivesse ficando mais forte, realmente ele fica, mas como se ele estivesse gostando daquele tipo de transformação. Mas no mangá essa cena é assim, literalmente,
o Kaneki não tá nem um pouco feliz aí. Ele tá tentando se aceitar de uma nova forma. Ele tá tentando rasgar e quebrar tudo que ele conhecia antes como verdade. Ele tá tentando aceitar uma nova filosofia de vida. Ele tá falando para si mesmo que, na verdade, essa filosofia que a mãe dele tinha estava totalmente errada. E, na verdade, força era, sim, fazer coisas por motivos egoístas. De nenhuma forma eu tô falando que isso é certo, tá, gente? Eu só tô explicando aqui direito sobre o personagem. E aí ele começou a se questionar se isso realmente era força. Ele tava tentando se aceitar de uma nova forma. Ele termina de devorar o lado Gol dele e fala: eu sou um Gol. E aí vocês já sabem o resto. Ele acaba com o Yamori de um jeito muito fácil. Ele não devora o Yamori, ele não mata o Yamori, porque ele se recusa a se tornar como o Yamori, que era um cara, um torturador sádico, louco, mas ele acaba se machucando bastante o Yamori. E daqui pra frente, o vídeo já acabou, tá, gente? Agora, o próximo vídeo eu vou explicar essa nova forma do Kaneki de cabelo branco, a nova filosofia, como ele tá agindo daqui pra frente, como ele vai agir. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e fui.